Olá, pessoal. Pessoal, eu vim falar uma coisa que eu escutei de uma autoridade aí a nível mundial. Algumas coisas que, assim, me fez lembrar uma parte bíblica que fala cuidado com falsos profetas. Por quê? As declarações que essa autoridade fez, ela amassageia o ego. E você tem que tomar cuidado com aquilo que amassageia o ego. Porque a Bíblia em si, é um livro de sacrifícios. De verdade. Para você seguir o caminho de Deus, tem sacrifício. É claro que a recompensa é enorme. Por exemplo, o pecado, ele é uma semente. Então, se você plantar o pecado, você vai colher os frutos daquilo, que são coisas ruins. Então, eu penso Deus como um pai bondoso que ama o seu filho. Por exemplo, o que acontece comigo e com a minha filha. Se ela vai colocar o dedo na tomada, eu sei que vai dar choque, eu falo pra ela, não pode. Não pode, vai dar choque. Eu sei a consequência daquilo. Imagine que colocar o dedo da tomada fosse pecado. Vamos só pra gente entender aonde eu quero chegar. E por que eu falo que não pode? Porque vai dar choque e vai prejudicar ela. A mesma coisa a Deus. Deus fala assim, não faz isso que é pecado. Por quê? Porque ao longo prazo vai te prejudicar. Tudo é semente. Um ato que você faz é uma semente e você vai colher os frutos daquilo. Então, o pecado é basicamente isso. Vou dar um exemplo mais nítido. Na minha casa tem uma tomada que ela não dá choque. E eu não ligo dela colocar o dedo lá. Mas quando ela vai colocar numa tomada que dá choque, eu falo, não pode. Às vezes eu me irrito, eu iro. Por quê? Porque eu me preocupo com ela e as consequências daquilo vai recair sobre ela que eu não quero que recaia. Que, por exemplo, levar um choque, pode ser que vá parar no hospital. Imagina, coisas, né? São coisas que preocupam os pais. E Deus é pai e ele se preocupa com você. Então, basicamente isso. Eu quero dizer, tome cuidado com heresias, com coisas que amassageiam o ego, que tornam aquilo que é pecado como se não fosse pecado. Por quê? Porque aquilo o pecado é uma semente, se o pecado é uma semente e logo vai crescer e vai te produzir frutos ruins, se alguém fala que aquilo não é pecado, vai te prejudicar no final das contas. Entende? Aonde eu quero chegar? Se eu falar assim, não tem importância, não tem nada, não é pecado, vamos supor. Voltando à história da minha filha. Não é pecado colocar o dedo nessa tomada aí que dá choque. Logo ela vai colocar, vai tomar um choque, vai parar no hospital. Então, as consequências daquilo para a vida dela vão ser drásticas. A mesma coisa com a sua vida. Então, quando tem pessoas falando assim, isso não é pecado, você tem que tomar cuidado. Coisas que massageiam o ego. Tem coisas na Bíblia que eu gostaria que não fosse pecado? Claro que tem. Todo mundo tem aquela parte, nossa, seria tão bom se isso não fosse pecado, mas aquilo em si prejudica a sua vida, por isso que é posto como pecado. Aí quando tem falsos profetas fazendo declarações acerca de termos bíblicos, de partes bíblicas, falando, isso daqui não é isso mesmo que significa, é outra coisa, você tem que tomar muito cuidado, porque as consequências daquilo vai recair sobre a sua vida, não sobre a vida de quem está falando. Porque a Bíblia, ela é um livro assim de conversão. Pensa no seguinte: tem coisas que a gente que tem que se moldar a Deus, ou Deus que tem que se moldar a gente? É a gente que tem que se moldar a Deus. Ele é o Criador, ele te criou para algo específico. E a sua vida, ela tem um chamado, um propósito muito grande. Então, quando você se desvia, você perde aquela sua essência, certo? Então, quanto mais pessoas começam a pregar heresias, começa a dificultar você descobrir o seu chamado, você descobrir o seu propósito. Tem esse outro detalhe das heresias, dos falsos profetas. E principalmente a questão do pecado, ele ser prejudicial para a sua vida. Quando falam que tal coisa não é pecado e você comete, você vai colher os frutos daquilo no final, que podem ser que os frutos sejam muito prejudiciais para a sua vida. Por isso estou dando esse alerta gigantesco sobre os falsos profetas e heresias.
Tem partes na Bíblia que eu gostaria que não fosse pecado? Lógico que tem. Na sua concepção também deve ter. Mas é a gente que tem que se moldar a Deus, não Deus se moldar a gente. E o bom disso, da gente se moldar a Deus, porque, olha, gente, imagina se você já estivesse no seu estado pleno, não tivesse nada para ser melhorado. Você gostaria? Gostaria de você estar no máximo do limite? Ou você acha uma esperança? Eu acho tão esperançoso saber que eu não estou no meu estado pleno, que eu posso me moldar, que eu posso chegar ao estado de perfeição. Eu acho tão incrível isso. Falar assim, a Letícia de hoje, amanhã ela pode ser melhor. Isso é incrível. E a questão da gente seguir o evangelho, a gente descobre que a gente pode ser melhor a cada dia. E isso é excepcional. Isso faz com que a gente tenha um ânimo a mais na vida. Por isso, exatamente, eu volto. Tome cuidado, galera, com aquilo que eles estão pregando que está massageando o ego. Outra coisa, a Bíblia, ela é um livro, basicamente, de sacrifícios. Deus fez o maior sacrifício que dá o seu Filho unigênito para te salvar. Então, quando falo que aquilo na cruz foi algo ruim, né? Foi falado uma coisa meio estranha, que foi uma perda, Jesus ser crucificado foi uma perda? Não, gente, não foi uma perda. O demônio tentou de todas as maneiras fazer com que Jesus não fosse crucificado, não chegasse à cruz, não fosse o cálice. Quando ele está lá na cruz, ele fala, está consumado. Todos os pecados da humanidade, a humanidade pode ser salvo. Você pode ser salvo por conta desse sacrifício que ele fez. Tanto é que, em várias passagens bíblicas, você percebe o seguinte. Primeiro, que tentaram matar Jesus antes dele vir a chegar ao ápice do sacrifício, que era na cruz. Quando o rei Herodes quis matar todas as crianças, Maria e José fugiram e tiveram Jesus em Jerusalém, certo? Isso mesmo, é isso mesmo. Então eles fugiram, então tentaram matar todas as crianças para que ele não tivesse o seu propósito. Outra coisa, a questão do aborto também é muito sério, gente. Muito sério, são muitas crianças que têm um propósito lindo com Deus que estão sendo abortados, para não falar coisa pior. E vamos voltar ao termo aí do cuidado com as heresias. O que Jesus fez na cruz, ele venceu o mal ali naquela cruz. Então presta atenção no que eu tô falando. Quiseram matar ele antes para ele não chegar no ápice do sacrifício, que é lá na cruz. O demônio tentou ele no deserto para que ele não fosse na cruz. Falou assim, tentou ele de todas as maneiras para que ele não fosse para a cruz. Pedro falou assim, Jesus, basicamente isso, vou dar uma resumida. Jesus, larga a mão disso, não sei o quê. Aí Jesus fala, afasta-se de mim, Satanás. Fala especificamente isso. Porque ele ia sofrer, ele sabia que ele ia sofrer. Ele pediu para Deus afastar ele desse cálice, pediu. Mas ele foi até o fim, porque ele sabia que era na cruz que ele ia vencer o mal. Era na cruz que ele iria salvar a humanidade. Então, a cruz foi a maior salvação, o maior ato de amor para a humanidade, para a sua vida. Deus mandou seu Filho unigênito para ser morto na cruz, para ser sacrificado na cruz para te salvar. Então, isso foi a maior prova de amor e também foi a sua salvação. Então, foi o êxito foi isso, na cruz. Foi na cruz. Foi na cruz que ele venceu o mal. Então, quando começarem a falar que na cruz, a cruz não foi nada, a cruz foi uma perca, tomem cuidado, certo, gente? Beijo, tchau, tchau. Fique na paz. Deus está no controle, está no comando. Ele tem o melhor para sua vida. Então, eu estou te alertando sobre essas coisas do pecado, porque o pecado, no final, ele te escraviza. Então, quando você se liberta do pecado, você se liberta da escravidão. Então, isso é muito bom, tá, gente? Beijo, tchau, tchau.